Olá, olá, boa tarde. Parece que tem duas pessoas aqui comigo. Quem entrou, me faz um favor, me fala se o áudio tá bom, se você tá conseguindo me escutar, me manda no chat aqui. Áudio tá ok? Christian me respondeu aqui que tá beleza. Show de bola. Olha só, qualquer problema de áudio, tá? Se travar alguma coisa, me manda aqui no chat para eu saber, ou me manda pelo grupo, que eu tô com o meu WhatsApp aberto aqui do ladinho, tá? Eu vou tirar o WhatsApp aqui do computador para não atrapalhar a nossa aula. Bom, então já são 2h07. Eu vou começar, né? Porque eu marquei as 2 horas e aí o pessoal vai entrando, né? Enquanto eu vou falando aqui com vocês algumas coisas antes de entrar no conteúdo. Tudo que eu vou falar aqui é importante, tá? Então eu não vou falar nada para encher linguiça e eu prometo ser mais breve possível, porque eu sei que tem gente que está no trabalho, tá? Então eu quero começar falando que eu enviei o PDF lá no grupo. Na página 2 do PDF, eu coloquei os meus contatos para caso você precise da minha ajuda para alguma demanda aí do setor fiscal, você me procurar, saber onde me encontrar, tá? Então, eu coloquei o meu arroba lá do Instagram. Lá no Instagram, eu coloco conteúdos voltados para a área do setor fiscal. E, além de conteúdo das tarefas e rotinas mesmo do dia a dia do setor fiscal, eu coloco conteúdo para você conseguir dominar as rotinas fiscais tributárias, tá? Começar a desenvolver o seu conhecimento técnico para você conseguir chegar ao nível de ser reconhecido como expert, tanto por você quanto pelas pessoas que estão à sua volta. E eu coloquei também o meu e-mail e o meu WhatsApp, tá? Então tá tudo bonitinho ali no PDF. Se você precisar de mim, você sabe onde me encontrar. Deixa eu falar para vocês o que nós vamos cobrir aqui nessa aula, tá? Essa aula é focada no ISS, que é o Imposto sobre Serviços, né? E eu vou falar do local de recolhimento do ISS nas prestações intermunicipais, vou falar do cadastro de prestadores de serviços de outros municípios, né? Denominado CEPOM, ou esse cadastro ele pode ter um outro nome diferente de CEPOM, eu vou explicar para vocês isso também e vou falar da retenção e bitributação do ISS nas situações dessas prestações intermunicipais, ok? Bom, antes de entrar no conteúdo, eu quero me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Daiane. Eu sou nascida e criada e moro em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora. Eu sou especialista em rotinas fiscais tributárias. Atualmente, eu trabalho de forma independente com consultoria, mentoria, cursos e treinamentos voltados para a área fiscal tributária. Eu preciso falar sobre o que me trouxe até aqui, me fez, o que fez eu me movimentar para eu chegar nesse nível de me reconhecer como especialista em rotinas fiscais e ser vista como especialista, tá? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de fazer tudo certinho, eu gosto de ter domínio de tudo que eu preciso executar. Então, eu preciso estar ali na situação executando, e se eu tenho algum problema e dúvida, eu mesma gosto de resolver. Não é questão de ser orgulhosa ou de não querer depender de ninguém, mas é uma questão do meu psicológico mesmo, tá? Eu tenho isso comigo. Eu não gosto de ficar perguntando a mesma coisa
para as pessoas que me ensinam a fazer algo, eu tenho pavor disso, sabe? Então, por isso que eu tento aprender, gravar o máximo que eu puder, para eu não ficar dependendo de ficar recorrendo a alguém me ensinar alguma coisa, principalmente se essa pessoa tiver que me ensinar de novo. Então, quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, isso lá em 2012, eu percebi que eu não tinha condição no trabalho de ter domínio de todas as situações. Eu não conseguia dominar naturalmente todas as tarefas que eu precisava realizar lá no escritório, né? Então, no trabalho, eu era muito dependente. Eu tinha um caderninho de anotação, nesse caderninho eu anotava tudo que eu aprendia, tudo que me passavam. E às vezes, quando eu precisava verificar alguma informação no caderno, eu não encontrava. E isso me deixava muito angustiada e eu ficava assim, poxa, vou ter que perguntar de novo, a pessoa já me ensinou, mas vamos lá, eu preciso resolver, então vamos deixar o orgulho de lado, a independência e vamos perguntar. Então, assim, esse caderninho, ele ficava do meu lado ali no momento que eu estava trabalhando e muitas das vezes eu recorria a ele, às vezes sem sucesso, porque às vezes eu anotava alguma coisa e não encontrava. E assim, teve algumas vezes que quando eu tinha um caderno para cada escritório que eu trabalhei, né? E teve um escritório que eu lembro de uma situação que eu pedi demissão e na época minha chefe ela ficou com raiva de mim, ela não deixou eu levar o meu caderno de anotação. E aquilo eu fiquei desesperada, né? Eu pensei assim, poxa, eu não vou ter mais a minha fonte de pesquisa e de consulta. Como que eu vou trabalhar? Eu achei que eu ia ter que começar a aprender tudo do zero, né? E aí eu dei um jeito de tirar a cópia das páginas desse caderno para eu levar comigo, já que eu não podia levar o caderno, eu queria levar a cópia, porque eu não me via sem aquele caderno. Principalmente nesse escritório foi onde eu aprendi muita coisa em relação ao anterior que eu trabalhei. Então ali para mim estava o meu ouro, estava a minha vida. E aí eu tirei cópia e deu tanta folha que já tem 8 anos esse fato e eu até hoje tenho folhas desse caderno que eu uso a parte de trás como rascunho. Inclusive, tem aqui na minha mesa algumas folhas desse caderno que eu uso para poder anotar aqui quando eu preciso no meu dia a dia de trabalho. Então, assim, às vezes a gente se coloca na situação de depender de alguma coisa ou de alguém e a gente tem que aprender a não ter essa dependência, porque nem sempre a gente vai poder ter aquela pessoa junto com a gente, ou nem sempre a gente vai poder levar esse diário, esse caderno. Às vezes o computador dá problema, e se a sua vida está ali no computador, tudo que você sabe fazer está anotado ali. Se você depender daquilo ali, o computador estragar, como que você fica, né? Como eu falei, eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade no ano de 2012, tá? A partir dali, contando 6 anos de experiência na área, 6 anos de trajetória, o que que eu tinha conseguido, o que que eu tinha de bagagem 6 anos depois que eu comecei a trabalhar. Mesmo com 6 anos de experiência prática, eu não tinha total domínio, eu ainda não sentia que eu dominava as situações, sabe? Eu ainda tinha dependência de alguém me orientar quando eu pegava alguma coisa nova para fazer. Quando surgia mudança na legislação, eu ficava apavorada. Quando chegava empresa nova no escritório que eu tinha que estudar, entender os procedimentos daquela empresa, eu ficava apavorada, né? Eu achava que não ia conseguir, enfim. Tudo que era novo me assustava muito. Então, assim, se aparecesse alguma demanda para eu resolver, para eu executar, que eu já tinha visto, que já tinham me ensinado, que eu tinha no meu caderno de anotação, beleza, era tranquilo para mim trabalhar. Mas quando surgia alguma coisa nova, diferente do habitual na minha rotina de trabalho, me batia um desespero, sabe aquele pavor do desconhecido, aquele medo, você achar que não vai conseguir, aquela insegurança? Então eu sempre ficava assim. Então eu pensava, se eu fico assim, se eu ainda não consigo caminhar totalmente com as minhas próprias pernas, eu ainda não tenho domínio, eu não posso ser considerada uma especialista, uma expert, né? Então, com 6 anos de experiência, seis, inclusive de experiência prática, né? Eu tinha o conhecimento total da prática de tudo que eu já tinha visto. Ainda tinha coisas que eu ainda não tinha vivido, não tinha passado, não tinha chegado para mim para eu precisar executar. Então, com 6 anos dessa experiência prática em escritório,
quando surgia alguma coisa nova, alguma dúvida, eu sempre perguntava para alguém do setor, ou para um chefe, alguém designado para me orientar, ou eu perguntava na consultoria quando eu trabalhava em algum lugar que tinha consultoria para a gente utilizar, né? Quando fala a gente, os funcionários. Então, assim, a minha bagagem na contabilidade com 6 anos de experiência era a seguinte: eu tinha esses 6 anos de prática, ok, isso me deu um certo conhecimento, mas não me deu a independência para trabalhar, não tirou meu medo do novo, tá? Não me dava aquela sensação de eu posso agarrar qualquer oportunidade que chegar para mim. Então, tinha certas situações, certas oportunidades que eu não me sentia competente para seguir, para agarrar, né, para aproveitar. Então, assim, durante esses 6 anos de trajetória, na contabilidade, eu cheguei a trocar de emprego 2 vezes em busca de melhorar o meu conhecimento, de atingir um nível mais alto de conhecimento. Não em busca de um salário melhor, sabe? Porque a prioridade para mim era realmente conhecimento. O pessoal foi entrando aí, boa tarde. Que eu tô com. Como é diferente do Zoom, eu tenho que abrir o mapa e às vezes eu não estou vendo aqui o chat. Mas sejam bem-vindos, tá? Muito bom estar aqui com vocês. Coloca para mim de que cidade, que estado que vocês estão me ouvindo, me assistindo. Como eu falei, eu sou de Minas, Juiz de Fora. Qual que é o estado de vocês? Então, gente, nesses 6 anos eu troquei de emprego 2 vezes. Não por um salário melhor. Se viesse um salário melhor, beleza. Mas a minha prioridade, o que eu buscava, era aprender a caminhar com minhas próprias pernas, não depender de outras pessoas ficar me orientando o tempo todo, tudo novo, eu depender de alguém me orientar. Eu queria ter essa liberdade, sabe? De pegar uma coisa nova e eu mesma seguir, eu mesma resolver. Tatiane, Rio de Janeiro, nossa, adoro o Rio. Então, nesses 6 anos, eu tive 2 trocas de emprego, indo para lugares onde eu tinha a percepção que eu poderia aprender mais, absorver mais conhecimentos. Eu fiz alguns cursos, maioria desses cursos que eu cheguei a fazer nesses meus primeiros 6 anos de trajetória não resolveram meus problemas, tá? O que eu sempre falo, muitos desses cursos que eu comprei, tem gente aqui de São Paulo. Aí eu vou falar do CEPOM de São Paulo, tá? Mas São Paulo município, São Paulo capital. Então, gente, quando eu fazia cursos, sabe, buscando melhorar, buscando aumentar meu nível de conhecimento, querendo, sabe, perder esse medo, essa insegurança, poder ter a chance de aproveitar todas as oportunidades, e até mesmo criar minhas próprias oportunidades, esses cursos que eu comprei, a maioria deles não resolveu o meu problema, não me fez dominar as rotinas do setor fiscal, não me trouxe expertise, tá? Os cursos não me ensinaram a trabalhar com legislação. E quando eu levava o conhecimento que eu aprendia para o curso, quando eu tentava levar para a minha prática, para aplicar, eu não conseguia. Por quê? A gente aprendia uma coisa num curso que era engessado, né? Antigamente, não tinha mentoria, não tinha essas coisas. Você ia lá no curso presencial e não tinha nem curso online. Você ia, fazia, saía lá com uma sensação de entendimento danada. Chegava no escritório, sentava na cadeira, aí eu falava assim, eu vou resolver essa situação agora que eu aprendi lá no curso. Mudava uma vírgula daquilo que eu tinha visto no curso. E aí acabou, eu não tinha mais o contato com o professor, com o instrutor que me ensinou. E aí, se mudou uma vírgula, eu ficava assim: será que isso aqui se aplica para essa situação também? Será que eu posso considerar? E aí, nessa insegurança, eu voltava a estaca zero. Se era alguma coisa que dependia, que era estadual, eu falava assim: poxa, eu vou ter que ir lá no plantão fiscal tirar essa dúvida. E aí, eu levava o entendimento que eu tinha tirado do curso, levava a minha situação para poder debater com a pessoa, né, com o fiscal lá que fosse me atender, para definir se aquilo ali poderia se aplicar para a minha situação. Porque a gente sabe que no setor fiscal, não só no fiscal, no contábil, no departamento de pessoal também, mas principalmente no fiscal, quando existe uma regra geral, e para essa regra geral existem infinitas exceções a regras. Então, por isso que dá essa insegurança. Será que isso aqui que eu aprendi, será que isso aqui que a Daiane me ensinou
também vale para essa minha situação? É um caso similar, mas mudou uma coisinha. Ah, mudou uma operação, um produto, enfim. Aí a gente fica com essa dúvida. E eu ficava assim, poxa, eu comprei o curso para resolver o problema e não resolvi. Então, como eu falei, a maioria dos cursos que eu fiz buscando me aperfeiçoar, buscando esse domínio, essa expertise, não me trouxeram esse resultado, tá? E eu sei que tem muitas pessoas que também investem em curso, em faculdade, em treinamentos, também saem com essa sensação. Aí fica parecendo que tudo que é curso que a gente comprar vai ser em vão, vai ser um dinheiro jogado fora, tá? Só que eu aprendi e eu quero trazer um pouco disso aqui para vocês hoje, que não é assim. Existe sim uma saída, existe uma solução, existe uma maneira de ter domínio aí das rotinas do setor fiscal, tá? Para vocês terem uma ideia, foi durante esses primeiros 6 anos da minha carreira que eu fiz a faculdade de contábeis, tá? E só um detalhe, eu fiz a faculdade, fiz tudo bonitinho, todos os períodos, só que eu não sou formada, porque eu devo ainda. A minha turma formou em 2015 e eu fiquei devendo ainda 2 matérias. Eu fiz a prova do conselho, passei na prova do conselho, mas eu ainda não tenho a minha carteirinha de contadora porque eu ainda devo 2 matérias na faculdade. Então, às vezes, tem gente que pensa que para dominar, né, todas as rotinas aí de um escritório contábil, eu vou sempre focando aqui no setor fiscal, que é a minha área, tá? Mas serve para as outras áreas também. Então, às vezes a pessoa pensa que para trabalhar no setor fiscal, para se tornar um analista fiscal tributário, para trabalhar com recuperação de créditos, com todas as rotinas do fiscal, precisa ter formação em contábeis. E isso não é verdade. Eu mesma não sou formada e eu tenho um domínio muito bom do fiscal do tributário, tá? Então, eu estou falando isso porque eu não estou aqui para mentir para vocês, para me colocar título, eu sou formada, eu tenho minha carteirinha e tal, estou aqui numa posição diferenciada, e acaba que não é assim que funciona, tá? Então, em muitas coisas a gente está aqui de igual para igual. E para trazer isso aqui também, tem gente que às vezes acabou de sair da faculdade e ainda tem insegurança para trabalhar, ou então não pegou a carteirinha, acha que não pode trabalhar. Isso é uma crença limitante, tá? Então você não precisa ser formado em contábeis para se tornar expert em fiscal tributário, tá? Você não precisa ter essa formação para começar a captar clientes e começar a trabalhar. Lá no meu Instagram, eu também coloco dicas de como que você pode ter clientes e trabalhar mesmo sem ser formado em contabilidade, ok? Então, só estou falando isso para você ver que isso não é um ponto. A formação, inclusive, não traz para a gente conhecimento para a gente aplicar na nossa prática, tá? Eu fiz o curso todo e eu falo que tudo que eu sei não foi a faculdade que me ensinou, tá? Foi sim a minha experiência prática, a minha trajetória, a minha bagagem, o conhecimento que eu adquiri durante toda a minha vida de trabalho aqui na contabilidade, tá? E também o método, que eu vou falar do método aqui para vocês, o método de PAFT. Então, tudo que eu sei hoje, para eu trabalhar com consultoria, com mentoria, esse conhecimento aqui não veio da faculdade, tá? E veio sim da experiência que eu tive desde quando eu comecei a trabalhar até hoje. Mas você vai entender que somente a experiência prática também não é ponto crucial para você vir a se tornar expert, tá? Tanto que eu falei, eu estou falando aqui desses 6 anos que eu tive de experiência, 6 anos é muita coisa, gente. Mas esses meus primeiros 6 anos não foram suficientes para eu me sentir com domínio, para eu me sentir expert, para eu ajudar as pessoas a resolverem os problemas e as dúvidas delas, tá? Então, é por isso que eu estou falando da minha trajetória, para você entender que não basta a experiência, né? Não basta você aprender a prática. Você precisa de um método para você conseguir evoluir o seu nível de conhecimento, para você chegar no ponto da expertise, tá?
Aí, a partir do sexto ano da minha trajetória, foi que aconteceu a virada de chave para mim, tá? Então, por isso que eu falei, somente a prática, somente a experiência não é suficiente. Essa virada de chave foi onde eu aprendi o que é dominar o fiscal tributário, o que é ser expert em fiscal tributário, para eu de fato conseguir isso, porque antes de eu entender o que é ser expert, o que é ter esse domínio, eu não sabia o que buscar, sabe? Eu ficava tão perdida que eu não sabia como buscar essa expertise. Então, assim, se você não entende o que você precisa, onde você quer chegar, para você procurar como chegar lá, como conseguir aquilo, é muito difícil, tá? E aí, do sexto ano em diante, aconteceu essa virada de chave para mim, que foi quando eu fui trabalhar na E-Auditoria. Quem aqui conhece a E-Auditoria? Ela é uma empresa e tem clientes no país todo, tá? E ela tem um sistema de auditoria digital. Então, esse sistema, ele auxilia na verificação de inconsistências das obrigações das empresas, né? E além de verificar inconsistência dentro de uma obrigação específica, ela possibilita você fazer cruzamento entre uma obrigação e outra. E além desse sistema, essa empresa ela tem um suporte especializado, que é muito similar ao da consultoria, tá? Então, foi trabalhando nessa empresa, com práticas em consultoria voltada para o setor fiscal, é que aconteceu essa virada de chave para mim. Foi aí, foi na E-Auditoria. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Alguém aqui conhece a E-Auditoria? Foi trabalhando nessa empresa que eu entendi o que é dominar o fiscal tributário, o que é ser expert em rotinas do fiscal tributário, tá? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, do que os meus alunos me respondem, Luiz Carlos conhece. Essa empresa é muito top, gente. O sistema deles é muito bom. Não é porque eu trabalhei lá e eu não ganho nada para falar deles, tá? Mas se você precisa fazer auditorias aí das obrigações e está trabalhando com recuperação de crédito tributário, PIS, COFINS, ICMS, ST e INSS, essa empresa é a que eu indico, tá? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, do que os meus alunos me respondem quando eu faço essa pergunta, o que é dominar o fiscal tributário para você? Quase 100% deles me respondem que é saber fazer tudo, saber executar todas as tarefas e processos do setor fiscal. E, na verdade, não é isso, tá? Dominar o fiscal tributário é o que eu já buscava quando eu comecei a trabalhar, mas eu não sabia exatamente. Eu tinha essa necessidade de ter essa independência de trabalhar, de pegar algo novo e eu mesma resolver, mas eu não sabia o que era exatamente que eu estava querendo, entendeu? Então, dominar o fiscal tributário é sim você saber realizar as suas próprias consultas e pesquisas para você resolver as suas dúvidas e os seus problemas, tá? Ou dos seus colegas de trabalho aí. Quem nunca tentou ajudar um colega a resolver um problema? Quem nunca entrou no assunto para poder discutir sobre determinada questão, né? Como faz alguma coisa? Então, dominar, ser expert em rotinas do setor fiscal é isso. É você ter algo novo ali na sua frente para você resolver e você não depender de outra pessoa te orientar. Não depender do seu chefe, do seu professor, da sua consultoria, tá? É você estar de frente para o problema ou para a dúvida e você mesma, ou mesmo, você mesmo, pesquisar, realizar consultas, saber onde pesquisar, onde consultar, né? Para você extrair o seu entendimento de como resolver aquela questão, aquele problema, tá? Quando você aprende isso, o novo não te dá medo mais, tá? Então é por isso que eu consigo prestar consultoria. Muitas das vezes, meus clientes me fazem questionamentos que eu não sei de cabeça.
Algumas coisas eu até sei, mas eu não sei de cabeça, outras coisas eu não sei mesmo. E eu tenho que estudar, né? Saber as fontes onde eu pesquiso, onde eu busco, tirar o meu entendimento para poder passar esse entendimento para o meu cliente. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se eu não sei uma coisa, se eu não sei resolver algum problema, ou se eu não sei a resposta para uma dúvida, e eu tenho condição de pesquisar, eu tenho as fontes confiáveis, eu tenho condição de pesquisar para tirar o meu próprio entendimento de uma forma segura, eu tenho certeza que aquela pesquisa que eu fiz está procedente, é correto, tá? Porque eu fui lá na fonte, eu fui na legislação. Se eu consigo fazer isso, por que você não conseguiria? Você concorda? Se eu consigo fazer isso, eu consigo pesquisar sobre algo que eu não sei resolver, ter o entendimento, extrair a resolução e resolver, ou ensinar alguém a resolver, você também consegue. Quem concorda? Então, para que eu preciso pagar uma consultoria se eu mesma tenho condição de resolver meus problemas e dúvidas? Talvez seja interessante pagar uma consultoria para você discutir um entendimento ou outro que às vezes você ainda possa ficar em dúvida, realizando suas pesquisas e consultas, né? Mas assim, muita gente, tá? Paga uma consultoria para resolver coisas básicas, como apuração de tributo. O contador, o analista, o auxiliar fiscal tributário tem a obrigação de saber apurar o tributo. Então, assim, você não deve pagar uma consultoria para te ensinar o que você deveria fazer, concorda? Então, assim, é isso que eu prego para as pessoas, para os profissionais não ficarem dependentes de consultoria, tá? E eu foco muito em ensinar como eu consigo fazer minhas consultas e pesquisas e resolver os problemas e dúvidas, tanto meus quanto dos meus clientes. Eu quero ensinar exatamente isso para as pessoas, tá? Para que elas não fiquem dependentes de ter alguém orientando em toda situação nova que surgir, entendeu? Bom, então, ter domínio das rotinas fiscais tributárias, ser especialista em fiscal tributário, é você conseguir pesquisar, consultar, para você encontrar as respostas para suas dúvidas e as resoluções para os seus problemas com segurança, tá? Não é simplesmente você ir lá no Google, assistir um vídeo e não ter certeza que aquilo está certo, tá? Você vai praticar isso de pesquisar, consultar e ter seu entendimento. E aí, quanto mais você pratica isso, mais segurança você tem naquilo que você resolve, no entendimento que você extrai, tá? Então, com essa sacada, né, eu aprendi que eu vou construindo o meu conhecimento aos poucos, tá? Eu vou aprendendo uma coisa de cada vez. E aí eu me direciono pela minha própria rotina de trabalho. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu vou começar a estudar sobre o que eu preciso executar aqui, as tarefas e processos do fiscal tributário. Então, vou comprar um curso, não sei. Vou comprar uma mentoria, vou fazer um treinamento gratuito. Ou eu vou começar a estudar pela legislação. Às vezes a pessoa fica perdida de por onde começar. Aí ela começa a estudar, e aí muitas das coisas que ela está estudando nem vai se aplicar para a rotina de trabalho dela. Então, assim, a maneira mais assertiva de você aprender é você usar a sua própria rotina de trabalho para aumentar aí o seu nível de conhecimento. Então, tá com uma dúvida ali na sua rotina. Hoje, você está trabalhando e surgiu alguma dúvida. Para, vai aprender aquela questão ali, aquele ponto. Aquele ponto que você aprendeu já é uma peça do quebra-cabeça, já é algo que você aprendeu e que ninguém vai tirar de você mais, entendeu? Então é por isso que eu falo, aprendendo uma coisinha de cada vez. Quando você aprende uma coisa de cada vez e se norteia para saber o que você precisa aprender pela sua rotina de trabalho, essa é a maneira mais assertiva de você aumentar esse nível de conhecimento, tá? É muito mais proveitoso você fazer dessa forma do que você parar e estudar coisas que não vão demandar ali pela sua rotina. Por exemplo, se você atende empresas do Simples Nacional,
Aí você precisa aprender o fiscal tributário. Você vai começar a estudar os tributos pelas, considerando as empresas de todos os regimes. Isso aí vai gerar vai aumentar a confusão que tem na sua cabeça em vez de solucionar os problemas, tá? Então, em vez de você começar a desembolar ali os fios e os nós, você só vai contribuir para poder aumentar ainda mais essa confusão, tá? Então, assim que eu vou me desenvolvendo, tá? Aos pouquinhos, aprendendo uma coisinha de cada vez, até que eu consiga me sentir expert. E até que as pessoas me vejam como expert, tá? Que as pessoas me vejam como uma pessoa que tem domínio das rotinas do setor fiscal, tá? Então, com essa sacada que eu me libertei do caderninho, que eu era totalmente dependente, que eu me libertei de depender de ficar pegando orientação com outras pessoas, tá? Às vezes eu perguntava para o meu chefe, para minha chefe, não sabia. Eu perguntava para o colega do setor, não sabia. Eu perguntava para alguém que fez faculdade comigo, não sabia. Eu ia no plantão fiscal. Então, olha só, olha quanto trabalho que dá você ir atrás de uma informação. Você pergunta para outro, ninguém sabe. Aí você tem que sair da sua cadeira no escritório, ir lá no plantão fiscal, às vezes voltar e não conseguir resolver o problema porque surgiu uma questão nova. Olha quanto tempo você perdeu. Se você tivesse parado para você mesmo resolver o problema, pesquisar, consultar e tirar seu entendimento, você teria resolvido o problema muito mais rápido e teria aprendido. Se você pergunta antes de pesquisar, dificilmente isso aí fica fixado na sua mente, tá? Então é uma questão de. Aí você fica naquela de decorar. Você não aprendeu, né? Você decorou. Alguém te orientou daquele jeito, você decorou, anotou e pronto. Você não aprendeu, né? Então, se você não lembrar ou não achar onde você anotou, você não resolve. Se você aprende, independente de você lembrar ou achar onde anotou, você resolve, entendeu? Isso tudo que eu tô te falando aqui é importante. Por que eu estou entrando nesse mérito? Porque isso aqui faz parte do método DPAFT, que é o método que eu criei para ajudar outros profissionais a terem domínio das rotinas do setor fiscal tributário, tá? Aumentando esse domínio a ponto de chegar a se ver como expert, como especialista, e outras pessoas ao seu redor também te verem como expert especialista, tá? Então, não vou me aprofundar mais nisso, porque o método DEPAF tem uma questão para uma outra situação. Inclusive, eu tenho uma imersão completa que eu explico tudo sobre o método para você começar a desenvolver esse seu conhecimento técnico e chegar ao ponto de, quem sabe, virar um consultor, um mentor, né? Um especialista, ok? Não depender mais da consultoria definitivamente. Bom, agora sim eu vou entrar no conteúdo, tá? Agora eu vou entrar no tema central dessa aula, que é o ISS nas prestações intermunicipais. Antes, eu quero fazer uma breve introdução. Vocês continuam me ouvindo, beleza? Joia. Então, pessoal, o ISS, ele é um imposto sobre o serviço. Na verdade, a ISS é a abreviação, né? É um resuminho da sigla completa que é ISSQN. ISSQN significa Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. E esse imposto ele é de competência dos municípios e do Distrito Federal, tá? Então, a legislação municipal ela tem competência para definir as disposições acerca desse tributo. Embora haja essa interdependência dos municípios e do Distrito Federal para fazer as disposições acerca do ISS, existe uma lei complementar, que é a Lei Nacional, para dispor a respeito desse tributo, tá? E se a gente for considerar, não, que a gente precisa considerar, considerando a hierarquia das normas, a legislação municipal deve seguir o que está disposto na lei complementar, tá? Essa lei complementar é a Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei nacional que define ali as disposições sobre o ISS, tá? Então, a gente tem a Lei 116, que é a lei nacional, e aí, sobre o ISS, também tem a lei do próprio município,
ok? Quando o serviço é prestado envolvendo dois municípios, ou seja, o prestador é de um município e ele vai prestar um serviço para um tomador de outro município e a execução desse serviço vai acontecer em outro município, ocorrem muitas dúvidas e discussões em relação à divergência de interpretação da Lei Complementar 116 de 2003, tá? Então, em face dessas leis de cada município, em face de cada município poder legislar acerca do ISS, de haver essa divergência de interpretação da lei nacional, acaba gerando conflito de competência entre os municípios, tá? E aí, em alguns casos das prestações intermunicipais, o ISS ele vai ser exigido tanto para o município do prestador quanto para o município do tomador, que é onde, na maioria das vezes, o serviço vai ser executado, tá? Então, acontece a cobrança do mesmo imposto duas vezes sobre o mesmo fato gerador, tá? Essa é a chamada bitributação. Bitributação, porque está sendo tributado sobre uma prestação duas vezes. Então, o imposto vai ser recolhido tanto para o município do prestador, quanto para o município onde está acontecendo a execução desse serviço, tá? Isso é a guerra fiscal entre os municípios. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Quando acontece essa prestação de serviço tributada pelo ISS intermunicipal, a gente precisa se atentar para o local onde esse imposto deve ser recolhido, tá? Em regra geral, quando eu falo regra geral, porque eu estou considerando a lei nacional, que é a lei 116, tá? Está especificado lá no artigo 3º dessa lei que o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou na falta do estabelecimento no local do domicílio tributário do prestador, tá? Então, lá no artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, está definido que o serviço considera-se prestado e o imposto, que imposto? O ISS, tá? Ele é devido no local do estabelecimento prestador ou na falta do estabelecimento no local do domicílio do prestador. Claro que existem exceções a essa regra, tá? Nas situações que estão enquadradas nos incisos, os incisos de 1 a 25 desse artigo 3º da lei, se você quiser abrir aí essa lei complementar 116 para você acompanhar comigo, pode abrir, tá? Eu não vou ficar me apegando à lei, porque se você quisesse verificar a legislação, você não estava aqui nessa aula, tá? Só estou trazendo o dispositivo legal para depois você se situar aí numa situação de dúvida, você saber onde que você vai verificar a informação. Nas situações que estão enquadradas nos incisos desse artigo 3º que eu falei, o imposto vai ser devido no município onde o serviço está sendo prestado, tá? Então, o que isso significa? Que na prestação intermunicipal, caso o serviço se enquadre nos incisos do artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, o imposto sempre vai ser devido no local onde está acontecendo a execução do serviço, tá? Caso o serviço não se enquadre nos incisos do artigo 3º, o imposto vai ser devido no local do domicílio tributário do prestador, tá? Então, voltando aqui só para fixar e para você entender definitivamente. Na prestação intermunicipal, o imposto vai ser devido no local do domicílio tributário do prestador. Acontece que, se o serviço tiver enquadrado nos incisos do artigo 3º da Lei Nacional do ISS, que é a Lei Complementar 116, o imposto sempre vai ser devido no local da execução do serviço, tá? Caso o serviço não esteja enquadrado ali nos incisos do artigo 3º da Lei Nacional, o imposto, o ISS, vai ser devido no local do domicílio do prestador,
Entendido? Só, né, que como nem tudo são flores, a legislação de alguns municípios não seguem as disposições dessa lei nacional, não seguem as disposições da Lei Complementar 116 de 2003. E é aí que está o problema. É aí que está a discussão. É aí que está a dúvida. Olha só. Quando acontecer essa prestação intermunicipal, né, você precisa observar a legislação dos dois municípios envolvidos. Tanto a legislação do município do prestador, quanto a legislação do município do tomador. E se for o caso de acontecer a execução de serviço em local diferente, a legislação do local onde o município está sendo executado, tá? Então, justamente porque os municípios não seguem a regra da lei nacional, que quando acontecer a prestação intermunicipal, a gente precisa olhar a legislação dos municípios envolvidos para ver se o entendimento dos dois municípios está de acordo, tá? Para você definir para onde que você tem que recolher o imposto sobre esse serviço, para onde tem que ser recolhido o ISS sobre essa prestação, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês mandam aqui no chat. Bom, quando tem essa situação da prestação intermunicipal, tem uma questão, né, da exigência de um cadastro quando o prestador é de outro município. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar do CEPOM, tá? Alguns municípios possuem esse cadastro. Esse cadastro é específico para empresa de fora do município, tá? Então, por exemplo, eu sou de Minas, prestadora de serviço, vou prestar o serviço para o município do Rio de Janeiro, o tomador é do Rio de Janeiro. Então, pode ser que o Rio de Janeiro tenha lá um cadastro que ele vai exigir que eu faça o cadastro, porque eu sou uma prestadora que não sou do Rio de Janeiro, eu sou de outro município, tá? Por que eu estou falando que pode ser que exista esse cadastro? Porque tem município que não tem esse cadastro, tem município que tinha e não tem mais depois da decisão do STF. Eu vou falar para vocês isso mais adiante, tá? Então, esse cadastro dos prestadores de outros municípios, né, o CEPOM, ele pode ser obrigatório ou facultativo, tá? Então, pode ser que o município exija esse cadastro, pode ser que não. Caso o município tenha esse tipo de cadastro, pode ser que ele deixe a opção a cargo do prestador de serviço, tá? Ou pode ser que ele exija obrigatoriamente que a empresa faça o cadastro e inclua seus dados ali nesse banco de dados, tá? Essa denominação CEPOM, C de casa, P de pato, O, M de Maria, em alguns municípios ela pode ter uma denominação diferente, tá? CEPOM significa Cadastro de Prestadores de Outros Municípios. Então, eu peguei exemplo do município de São Paulo, tá? Em São Paulo é CEPOM, mas você pode ter situação aí que esse cadastro tem um outro nome, tá? Coloquei um exemplo aqui de outro nome desse tipo de cadastro, que é o SENE, mas por isso que quando eu estou falando CEPOM equivalente, é CEPOM ou outra denominação, mas com a mesma finalidade, tá? O objetivo central desse cadastro, do CEPOM, é garantir que o prestador de serviço recolha o ISS sobre uma prestação de serviço somente uma vez em relação ao fato gerador, tá? Dispensando ali esse prestador da retenção e da consequente bitributação. Então, o que acontece na prática, né? Eu tenho uma prestação de serviço que está acontecendo entre um prestador de um município e o tomador de outro município, tá? Município A e B. O prestador do município A está prestando serviço para um tomador no município B e o serviço vai ser realizado no município B. Alguns municípios, vamos supor que seja o caso do B, tá? Ele tem esse cadastro de prestadores de outros municípios, ele exige que eu, prestadora do município A, me cadastre lá no cadastro dele, tá? E aí, se eu fizer esse cadastro, ele me dispensa de sofrer a retenção. Por quê? Como o serviço está acontecendo no outro município,
aquele município ele entende que o imposto vai ser devido para ele, só que o meu município também entende que o imposto tem que ser recolhido para ele. E aí, se eu fizer o cadastro que esse município me exige, eu não vou ter o meu imposto retido para o município dele, eu vou recolher somente para o meu município. Entendeu? Então, por isso que o objetivo central desse tipo de cadastro é dispensar o prestador de sofrer essa retenção, né? Que aí o imposto é retido e aí o prestador, o tomador que me contratou vai me pagar o valor que eu cobrei pelo serviço menos o ISS que ele reteve, vai recolher para o município dele, e aí eu vou ter descontado sobre o valor que eu cobrei do serviço esse ISS que o tomador recolheu para lá. Só que aí, sobre essa prestação, o meu município também vai me exigir o ISS. Eu vou ter que tirar o ISS de novo desse valor que eu recebi. Estou pagando o imposto duas vezes, entendeu? Se eu me cadastrei lá no cadastro do município exigido pelo município B, ele não vai reter isso de mim. Ele vai me pagar a nota cheia, o valor cheio que eu cobrei pelo serviço. E aí eu vou pagar o ISS somente para o meu município, entendeu? Sobre esse cadastro, tá? Vamos chamar ele de CEPOM. Então, vocês já sabem que é CEPOM ou equivalente, tá? Sobre especificamente o CEPOM, porque houve uma decisão do STF voltada para uma ação ingressada no município de São Paulo, tá? Mas por ser uma decisão de repercussão geral, vamos colocar que essa decisão é para CEPOM e equivalentes, tá? Então, quanto à decisão que eu mencionei do STF sobre o CEPOM, em 1º de março de 2021, foi publicado o recurso extraordinário número 11.67509, tá? Através desse recurso, o STF decidiu que a exigência obrigatória em órgão da administração local instituída pelo município de São Paulo, o CEPOM, é inconstitucional, tá? Gente, eu estou falando de São Paulo aqui, mas é só para você entender como tem que ser o entendimento e o posicionamento dos municípios. Eu trouxe São Paulo porque São Paulo já está de acordo com a decisão do STF, tá? Então, olha só. Essa decisão, ela foi proferida em sede de repercussão geral. Sempre que for repercussão geral, isso aí tem que ser aplicado para todos os municípios do país, tá? Então, embora a ação tenha sido ingressada no município de São Paulo, o STF julgou ali e trouxe a sua decisão sobre essa ação específica para São Paulo, como foi uma ação de repercussão geral, todos os municípios têm que se atentar a essa decisão, ok? Então, olha só, eu estou falando aqui de São Paulo. Depois da decisão do STF, isso bem depois, porque a decisão saiu em março, o município de São Paulo só foi se posicionar e promover alteração na sua legislação em novembro do mesmo ano, né? Ou seja, de 2021, tá? Então, considerando essa decisão do STF, São Paulo promoveu alterações na sua legislação do ISS e o cadastro CEPOM em São Paulo deixou de ser obrigatório, tá? O cadastro não deixou de existir, mas o prestador não tem obrigatoriedade mais, desde novembro de 2021, de efetuar o cadastro no CEPOM, tá? No PDF, eu coloquei bonitinho a base legal disso que eu estou trazendo aqui do município de São Paulo para vocês, tá? Não vou ficar falando de lei aqui, não vou falar artigo. Depois, para você ver a parte da lei, qual lei que se trata, você olha lá no PDF. Além do CEPOM, né, do cadastro no CEPOM não ser mais obrigatório em São Paulo também trouxe um entendimento, se posicionou, especificando que não cabe mais a retenção do ISS quando o prestador for de outro município e não tiver cadastro no CEPOM, tá? Eu vou abrir aqui o meu PDF na página 23 a 26. Se você quiser abrir aí também para poder acompanhar, é o seguinte. Eu coloquei aqui na página 23 que segue orientação conforme o portal Perguntas e Respostas da Nota do Milhão, tá? Esse portal é de São Paulo
E aí eu coloquei um link para você clicar e ser direcionado lá para o portal. E aí ele vai te levar diretamente para perguntas e respostas da nota do milhão. Lá nesse portal e nesse link tem a pergunta número 12.22. E a questão dessa pergunta é o seguinte, resumindo, né? Está sendo questionado se, por se tratar de uma prestação de um prestador de outro município, se a nota tem que ser declarada com o ISS retido, tá? Então ele está perguntando basicamente se pelo fato do prestador ser de um município diferente de São Paulo, se tem que ter essa retenção do ISS. E aí, na resposta, na página 24 do PDF, coloquei a imagem da resposta dessa pergunta lá, que está no portal, tá? E aí você vai ver que tem a orientação para a data até 26/11/2021, que foi antes do posicionamento de São Paulo, e para depois de 27/11/2021. Então, ele fala que a partir de 27/11/2021, o contratante estabelecido no município de São Paulo que tomar serviço de prestador que emitir nota fiscal ou documento fiscal equivalente autorizado por outro município ou pelo Distrito Federal não é mais obrigado a fazer retenção por motivo de não inscrição do prestador no cadastro de empresas de fora do município, tá? Então, ele está falando aqui que se o prestador não for de São Paulo e está prestando um serviço para um tomador que é de São Paulo, não cabe mais a retenção do ISS, tá? Se esse prestador não for cadastrado no CEPOM. Então, a regra antiga era, se o prestador de outro município não se cadastrasse no CEPOM, tinha que reter o ISS. E aí, o tomador ia recolher esse ISS que ele descontou do prestador para São Paulo, e aí o meu prestador ia ter que recolher para o município dele também, bitributação. Depois dessa definição, depois desse posicionamento da Prefeitura de São Paulo, o prestador de fora de São Paulo não tem obrigatoriedade de cadastrar no CEPOM e também não cabe a retenção pelo fato dele ser de outro município, tá? Então, ele vai pagar o ISF somente para o município dele. E aqui na página 25, eu coloquei também orientação conforme o próprio portal da Prefeitura. Deixei aqui para você clicar o link, que você vai ser direcionado para o portal da Prefeitura, para você ver a mensagem que está cadastrada lá nesse portal, tá? Que ele está falando do CEPOM. E aí, logo no final aqui da frase, eu coloquei no PDF também essa imagem, ele está colocando que não há retenção do ISS dos prestadores de outros municípios não cadastrados no CEPOM pelos tomadores estabelecidos no município de São Paulo, tá? Então, eu coloquei o posicionamento do município de São Paulo para você entender como que tem que ser o posicionamento e entendimento dos municípios em geral, todos os municípios do Brasil, após a decisão de repercussão geral do STF, tá? O município do Rio de Janeiro é outro município que também se manifestou a respeito e ele segue a mesma linha de raciocínio de São Paulo, tá? Eu coloquei no PDF também, na página 28, o link lá do portal da Prefeitura do Rio, para você ir lá e verificar a informação que está disposta lá, que ele está falando exatamente que o CEPOM, a capital fluminense está em linha com a decisão do STF, não há mais retenção do ISS pelo tomador de serviço nessa modalidade. Desde junho, inclusive, no sistema Nota Carioca já havia deixado de exigir a tal retenção. Em novembro, o artigo 35 da Lei Complementar número 235, de 3/11/2021, revogou os dispositivos do CEPOM no município do Rio de Janeiro. Desta forma, em regra geral, o prestador de serviço seguirá as regras tributárias do município onde ele está situado e não na localidade onde o serviço é prestado, não havendo mais o risco de bitributação por falta do cadastro, nos casos onde o mesmo era aplicável, tá? Teria para o estado do Paraná este mesmo entendimento? Olha só, eu não verifiquei o Paraná estado, mas qual cidade? Porque o ISS é municipal. Coloca a cidade, que depois eu dou uma olhada e mando lá no grupo
grupo dessa aula, tá? Tem o grupo VIP dessa aula aqui especificamente. Como eu não olhei a legislação do Estado, para a gente não perder tempo aqui, do Estado não, da cidade, né? Para a gente não perder tempo aqui, depois eu olho e passo orientação para vocês lá no grupo e aí todo mundo vai verificar também, beleza? Curitiba, show de bola, vou verificar e depois eu coloco. Eu coloquei só esses 2 estados só para vocês entenderem, tá? Como que tá a situação atual. Então, olha só, já falei aqui do município do Rio, né? Coloquei lá o posicionamento do Rio nas páginas 28 e 29 do PDF, beleza. Sobre o CEPOM, tranquilo, né? Tem alguma dúvida além dessa do imposto lá de Curitiba? Recife obriga meus clientes a reter o ISS sobre manutenção e montagem de equipamentos eletroeletrônicos. Recife eu também não verifiquei, tá? Não me deparei com a disposição de Recife. Mas olha só, pessoal, vou anotar aqui e dou uma olhadinha para vocês, mas eu também vou falar para vocês como que vocês vão fazer para verificar essa informação, tá? Porque a ideia aqui é eu trazer o caminho, porque a gente não vai estar junto sempre e eu não quero trazer para vocês o que acontecia comigo quando eu comprava cursos, de eu ter um entendimento no curso e na minha prática eu não conseguia aplicar. Então, eu vou ensinar para vocês como que vocês vão verificar isso, para caso surja alguma dúvida aí em relação a algum município, vocês conseguirem resolver sozinhos, tá? Mas eu anotei aqui os municípios, eu vou verificar e depois eu retorno para vocês lá no grupo VIP. Então, olha só, eu coloquei aqui como que vocês precisam proceder quando houver uma prestação de serviço intermunicipal. Coloquei um passo a passo aqui para não ter perigo de errar. Quando o cliente de vocês prestar serviço intermunicipal ou tomar serviço de outro município, o que vocês têm que fazer? Isso aqui, se vocês fizerem, vocês não vão errar, tá? Primeira coisa, passo 1. Verifica o local do recolhimento do ISS na Lei Complementar 116 de 2003, tá? Embora você precise olhar a legislação dos 2 municípios envolvidos, não deixa de olhar a Lei 116, porque é a Lei 116 que vai definir a regra geral, tá? Então, você tem que olhar a Lei 116 e ver se a lei do município do tomador e a lei do município do prestador está de acordo com a Lei 116. Então, primeiro passo, tá com situação lá do seu cliente ou está acontecendo alguma prestação entre municípios diferentes, tomador de município e o serviço está sendo executado em outro município, tomador do outro município, aí você olha a Lei 116 para você ver o que a Lei 116 fala que para onde o imposto tem que ser recolhido, para onde o imposto sobre essa prestação, né, dependendo do serviço, tem que ser recolhido, tá? Depois que você definiu, conforme a Lei 116, você verifica a legislação do município do prestador, né? Ver o que a lei do município do prestador fala, para onde vai ser devido o ISS sobre aquele serviço. E a mesma coisa, olha a lei do município do tomador e vê o que ela fala, né, do local para onde esse ISS tem que ser recolhido sobre esse serviço. Beleza, olhou as 3 leis, aí você vai verificar se essas 3 leis está trazendo o mesmo entendimento. Está coerente a informação? A Lei 116 falou que é para o município tal, beleza. A lei do município também falou que é para aquele. A lei do município do prestador também falou que é para aquele município? Ok. A lei do município do tomador também falou que é devido para aquele município, que a própria lei do prestador também falou e a lei 116 também falou? Sem problemas. Aí você já sabe para onde você tem que recolher o tributo. Agora, se tiver divergência entre as definições dessas 3 leis, aí você vai ter que verificar o posicionamento da prefeitura dos municípios, tanto do prestador quanto do tomador, tá? Por que eu estou falando isso?
verificar a lei e o posicionamento. Pelo seguinte, eu não coloquei no PDF o posicionamento lá que está no portal da Prefeitura de São Paulo e o do portal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Coloquei porque esse posicionamento que eu coloquei ali nas páginas 29 do PDF, que é do Rio, na página 26 do PDF, que é de São Paulo, e 24 também do PDF, que é de São Paulo, isso aqui é posicionamento, tá? Da prefeitura. A legislação não fala, pelo menos a de São Paulo, que foi a que eu estudei, a que eu analisei a fundo, a legislação de São Paulo não fala dessa forma clara, ela só tira ali a obrigatoriedade do cadastro do CEPOM, mas ela não coloca que a retenção para o prestador não cadastrado não é cabível, tá? Então, nesse caso da dispensa da retenção, eu tive que olhar qual o posicionamento da prefeitura. E aí, esse posicionamento está lá definido no portal da prefeitura, tá? Então, quando eu falo, olha a legislação e olha o posicionamento, é porque nem sempre aquela orientação clara que a gente busca vai estar na lei de forma clara, específica, definida, tá? Então, para complementar a informação, você pode sim buscar nos portais oficiais para ver o que está definido lá quanto ao posicionamento. Pode você pegar perguntas frequentes, perguntas e respostas, porque isso é válido, tá? Então, voltando aqui, só para eu ter certeza que ficou claro que eu expliquei direitinho. Pegou ali situação de prestação intermunicipal, olha a Lei Nacional 116 para você ver onde a lei fala que tem que ser recolhido o imposto, no município do prestador ou do tomador. Beleza. Olhou a lei nacional, olha a lei do município do prestador e vê o que ela fala quanto à situação de para onde o ISS tem que ser recolhido naquele caso daquele serviço. Show. Depois você olha a legislação do município do tomador e vê o que a legislação do tomador fala, né? Qual que é o local onde esse imposto tem que ser recolhido. Para qual local? Qual município que esse imposto é devido? Do prestador ou do tomador? Se as três leis estiverem falando a mesma coisa, fechou. Você vai recolher para onde a legislação falou, tá? Agora, se as três leis estiverem trazendo informações diferentes, aí você vai ter que ver o posicionamento quanto ao cadastro, né, quanto o CEPOM e equivalentes das duas prefeituras envolvidas, quanto à retenção do ISS, quanto à posição do STF, tá? Para assim você definir para onde que esse ISS dessa prestação tem que ser recolhido. Fechou? E aí, como que você... Já me perguntaram, como que eu acesso a legislação da prefeitura? Olha, você pode digitar no Google prefeitura tal, por exemplo, prefeitura Curitiba. Lá dentro do portal da prefeitura de Curitiba, você procura a legislação do ISS, tá? Se dentro do portal da prefeitura você não encontrar, você coloca no Google mesmo, regulamento ISS e coloca o nome do município. Regulamento ISS Curitiba. Aí você se atenta para abrir a lei, de preferência do diário oficial do município ali, tá? Mas se você não conseguir abrir direto no diário, você olha se você está abrindo o link da própria prefeitura, tá? Porque costuma a gente achar no Google umas leis e aí não tá no portal oficial. Por exemplo, direto eu procuro lei aqui e aí ele aparece lá um Legis Web para mim. Tá dentro do Legis Web. Ela não tá dentro do portal da prefeitura. Então você fica meio inseguro se aquilo ali não teve alteração, né? Se você pega dentro do portal oficial, dentro do diário oficial do município, você tem a certeza que você está pegando a lei na íntegra, tá? Entendido?
Bom, se está tudo entendido, vou fazer as considerações finais. Christian, beleza? Sim. Então, vou fazer as considerações finais, que nada mais é do que eu vou deixar um resumão de tudo que eu falei aqui, tá? Primeira consideração: o cadastro obrigatório no CEPOM ou equivalente é inconstitucional, segundo a decisão do STF, tá? Mas o cadastro opcional, né, seja no CEPOM ou equivalente, vai depender de qual nome ali que o município deu para o cadastro, não é inconstitucional, tá? Então, não é que não possa mais existir CEPOM equivalente. Pode sim existir esse cadastro, o prestador pode sim se cadastrar, mas o município não pode definir que é obrigatório o cadastro desse prestador. Isso sim é inconstitucional, ok? Quanto à retenção, não cabe a retenção se o prestador não for inscrito no CEPOM ou equivalente, tá? Então, existe o cadastro, mas o município não exige o cadastro obrigatório, o prestador não quis se cadastrar e está prestando serviço para aquele município. Ele não vai poder reter o ISS se a Lei Complementar 116 definir que esse ISS é devido para o município do prestador, tá? Só vai poder reter se a lei do município do prestador, se a lei se a lei nacional falar que esse imposto vai ser um caso que o imposto é devido para o local onde o serviço está sendo prestado, tá bom? Só que, mesmo com tudo isso que a gente viu, a gente sabe que tem prefeitura, né, que quando se trata de prestação intermunicipal, ela exige sim a retenção e ainda tem prefeitura exigindo cadastro obrigatório no CEPOM equivalente, tá? Aí, se isso acontecer, você tem que verificar a lei nacional e a lei dos dois municípios envolvidos, tanto do município do prestador quanto do tomador, para você definir para qual município que esse ISS sobre aquela prestação de serviço que está acontecendo tem que ser recolhido. Beleza? Tá joia, Luiz. Fica à vontade, já estou terminando aqui também, tá? E eu vou deixar o link da gravação lá no grupo para vocês, tá bom? Então, se quiser assistir de novo, ou quem não assistiu, pode assistir, porque eu vou deixar o link lá disponível por um tempo. Bom, olha, eu espero ter esclarecido, tá? Me comprometi de verificar esses dois municípios que trouxeram aqui, Recife e Curitiba. E aí eu coloco a posição lá no grupo com a fundamentação. E aí eu quero falar uma coisinha para vocês para a gente encerrar, tá? Eu posso te ajudar com todas as dificuldades e problemas que você tiver, que você vive aí no setor fiscal, tá? Como eu falei no começo, eu sou mentora e consultora da área fiscal tributária e eu tenho alguns cursos e imersões já gravadas, além de prestar atendimento com consultoria personalizada, treinamentos e mentorias. A consultoria que eu presto, tá? Você pode assinar a consultoria mensal e tirar todas as suas dúvidas que surgem aí no seu dia a dia de trabalho. As consultas podem ser feitas pelo WhatsApp, por telefone ou por e-mail e não tem limite de consulta. Então, você paga uma mensalidade e pode tirar dúvidas das rotinas do setor fiscal sem limite. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, por e-mail ou por telefone, tá? E é sobre essa consultoria mensal que eu quero falar para vocês agora. Quem está aqui, que assistiu essa aula, tem uma oferta especial para vocês, somente para vocês que estão aqui, tá? Que estão assistindo essa aula ou a gravação dela. Somente pelas próximas 24 horas, contratando a minha consultoria mensal, lembrando que a minha consultoria é somente para o setor fiscal, você vai pagar apenas R$ 109 por mês, tá? E você vai ter acesso ao meu clube de assinatura Mais Expert. O acesso ao clube de assinatura vai ser por um mês gratuito, tá? E aí eu quero te explicar como que funciona o clube de assinatura. Seguinte,
Os membros do clube têm acesso a um acervo de aulas, tá? Então, são vídeos, os vídeos mais longos têm cerca de 1 hora no máximo, tá? E tem vídeos menores, de 6, 10 minutos. Então, são aulas e mini aulas que foram gravadas com foco nas dúvidas dos meus clientes de consultoria e aulas que eu ministrei exclusivamente para os membros do meu grupo VIP no WhatsApp, tá? São aulas com teor mais prático possível para você conseguir sanar suas dúvidas e resolver os seus problemas relacionados ao setor fiscal de forma rápida e facilitada. Então, você entra lá no clube de assinatura, faz a consulta da aula, assiste e resolve o seu problema. Além de ser uma ferramenta poderosa para te ajudar a otimizar a sua rotina de trabalho, né? Ajudar você a não perder tanto tempo pesquisando, consultando, você vai resolver tudo rápido, prático, e você vai estar resolvendo as dúvidas e problemas e ainda vai estar se desenvolvendo o seu conhecimento para você ir evoluindo, subindo de nível, né? Alcançando ali, chegando mais perto de ser expert, de ser capaz de resolver você mesmo, tá? O valor do clube de assinatura é R$ 29,90 mensal, mas se você contratar a consultoria mensal, por esse valor que eu falei de R$ 109, você vai ter acesso somente para quem contratar nas próximas 24 horas, tá? Vai ter acesso gratuito ao clube de assinatura Mais Expert. Algumas coisas que eu preciso falar sobre o clube de assinatura. Os assinantes têm total suporte comigo. O que isso quer dizer? Se você entrar lá no portal, no acervo, e você procurar algum assunto para resolver algum problema ou dúvida e não encontrar, você vai poder mandar a sua dúvida, o seu problema no grupo, na comunidade de PAFT, tá? Eu vou te orientar, vou gravar um vídeo sobre a sua dúvida, resolvendo a questão, e vou subir para o clube de assinatura, assim você e os outros membros vão ter acesso, tá? Lá no clube de assinatura já tem aula disponível na plataforma e ela está sendo atualizada diariamente com mais conteúdo. Então, todos os dias eu subo conteúdo novo, vídeo novo para lá, tá? Bônus do clube de assinatura, você não está comprando aqui o clube de assinatura. Se você comprar a consultoria mensal, você vai ter acesso ao clube de assinatura grátis. Mas no clube de assinatura, você vai ter acesso ao bônus, que é a imersão método de PAFT, que eu comecei a falar do método aqui, mas nessa imersão você vai ter acesso a todas as aulas, então é o curso completo do método de PAFT. Esse método é o método que eu criei para ajudar outros profissionais a se tornarem experts em rotinas do setor fiscal, tá? E esse é o único método do Brasil que vai fazer você dominar o setor fiscal a ponto de se tornar expert. Além de você ter acesso à imersão completa do método de PAFT, você vai ter acesso à comunidade de PAFT. Lá na comunidade você vai interagir com colegas da nossa área, vai fazer network, vai tirar suas dúvidas, tá? E vai conseguir praticar o método de PAFT para você subir de nível mais rápido, tá? Aqui no PDF eu vou deixar o link do clube de assinatura, caso você queira assinar fora da consultoria mensal, tá? Eu vou deixar também o link aqui da consultoria mensal, tá lá na página 45. Então, para você contratar a consultoria mensal, você vai clicar no linkzinho que está na página 45, segundo link, e aí você vai assinar e já vai ter acesso às aulas do clube de assinatura, aos vídeos, ao acervo, tá? Gratuitamente por 1 mês. E se você tem dúvida, né, se a consultoria ou o clube de assinatura é para você, deixei um outro link, que é o terceiro link, para você preencher um formulário de aplicação. Eu vou te ligar no horário que você definir, que é o melhor horário para você falar comigo, e nós vamos definir juntos, juntas, ok? Olha, eu vou colocar os links aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui que eu vou colocar é o link da consultoria, tá? Consultoria mensal, que você vai pagar R$ 109 e vai receber o seu acesso grátis ao clube de assinatura. Ó, vou mandar aqui no chat, deixa eu ver se dá certo. Esse aí é o link da consultoria, tá? R$ 109.
que eu falei que não tem limite de consulta, você pode consultar qualquer dúvida do seu dia a dia de trabalho pelo WhatsApp, por e-mail ou por telefone. Agora eu vou colocar o link do clube de assinatura separado, caso você não queira contratar a consultoria agora, mas deseja ter orientações ali através do acervo do clube de assinatura e ter o suporte, que também vai funcionar como uma consultoria. São 2 formatos de entrega de consultoria, né? Você pode clicar aqui e fazer a sua assinatura do clube por R$ 29,90. Isso fora da consultoria mensal, tá? Agora, se você não sabe, se você tem alguma dúvida, se a consultoria ou o clube de assinatura é para você nesse momento, porque às vezes você está num momento diferente, né? Precisa resolver alguma outra situação e não sabe se a consultoria ou o clube de assinatura vai resolver, preenche o formulário de aplicação nesse link, no terceiro link que eu mandei, para a gente conversar, tá? Vamos fazer uma sessão de diagnóstico gratuito. Como eu te falei, eu consigo te ajudar com todos os problemas e dúvidas que você vive aí no setor fiscal, beleza? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, comentar? Ó, essa oferta dos R$ 109 por mês da consultoria fiscal tributária comigo e o acesso gratuito por 30 dias ao acervo do Clube de Assinaturas Mais Expert é somente para quem fechar a consultoria nas próximas 24 horas, tá? Essa consultoria atende ISS, CMS, CMS-ST, IPI, PIS, COFINS, independente do tipo de regime, assim como orientação para restituição de imposto. Sim, Christian. Toda dúvida relacionada ao setor fiscal eu consigo te orientar, tá? Obrigações acessórias, todos os tributos, todos os regimes, todos os estados, todos os municípios, tá? Eu tenho cliente em São Paulo, no Rio, no Acre, no Mato Grosso, e eu sou de Minas, tá? Semana passada eu fiz uma mentoria com um cliente da Paraíba. Tá tudo lá no meu Instagram, tá? Então, independente do tributo, do regime de tributação, do estado, do município, eu consigo resolver as questões, te atender sim, tá? Essa aula aqui foi sobre o ISS porque foi uma sugestão lá do meu grupo VIP, tá? E aproveitando a aula do ISS gratuita, eu tô fazendo a oferta da consultoria com bônus de 30 dias de acesso ao clube de assinatura. Gente, o clube de assinatura é muito legal, porque assim, você tem ali. É diferente você obter orientação por texto. Na consultoria mensal, você faz o seu questionamento e eu te mando em forma de texto a orientação, tá? Coloco lá a orientação com texto não técnico, coloco toda a fundamentação legal para você ver de onde eu tirei a informação, para você consultar, para também ir desenvolvendo esse seu conhecimento técnico. E é isso. A consultoria mensal é em forma de texto. Já o clube de assinatura é em forma de vídeo. Então, assim, cada pessoa tem uma facilidade por um tipo de conteúdo, né? Então, se você quiser fazer o teste e ver a junção das duas formas de consultoria é muito bacana, porque além de você ter a oportunidade de ter orientação em forma de texto, você tem a oportunidade de assistir um vídeo com a explicação. Então, o entendimento fica muito mais claro, fica muito mais fácil você absorver. E tem pessoas que entendem melhor lendo textos, né? Tem gente que gosta mais de ler artigos,
para tirar ali o seu entendimento, e tem gente que gosta mais de assistir vídeo, né? Por exemplo, eu tinha uma colega que, em vez dela ler legislação, ela procurava vídeo no YouTube. É a maneira que ela aprende mais fácil. Então, são duas formas de entrega diferentes e você está tendo a oportunidade de experimentar as duas juntas, pagando por uma só. Show? Tem duas pessoas aqui comigo. Mais alguma ponderação, alguma dúvida, algum comentário? Tanto do tema tratado aqui do conteúdo, quanto da oferta? Ah, e uma coisa que eu não falei. Quer dizer, eu falei, mas eu vou falar de novo para ficar definido. Eu vou liberar o link da gravação dessa aula lá no grupo, tá? Quem teve que sair antes ou quem não conseguiu assistir ao vivo comigo, pode assistir a gravação depois, beleza? Eu vou deixar a aula disponível por 24 horas. Quem não assistir em 24 horas, perdeu. Depois de 24 horas, essa aula vai ficar só lá no meu clube de assinatura. Aí só quem for membro do clube de assinatura mais expert que vai poder assistir a qualquer tempo, fora do prazo de 24 horas, tá bom? Os links serão postos no grupo? Sim. Christian, vou mandar os links no grupo, sim. Tudo explicadinho direitinho. E os links também estão no PDF, tá? Na última página do PDF. Beleza? Quem dá mais, quem dá... Mais alguma coisa? Ou podemos encerrar? Bom, foi um prazer enorme falar com vocês ao vivo. Eu sempre fico muito nervosa para falar ao vivo, mas eu acho que eu fico mais nervosa com o preparo, né, a correria de liberar tudo, montar material, montar aula e estar aqui pontualmente no horário marcado. Isso me deixa muito mais nervosa. Acaba que quando eu começo a falar e tem gente aqui comigo, vai abaixando do grau de nervosismo. Mas foi um prazer, tá? Mais uma entrega, conforme prometido. E eu espero encontrar vocês em outras oportunidades também, tá bom? E lembra que a oferta é só por 24 horas e a gravação da aula é só por 24 horas. No mais, um abraço, fique com Deus e um bom restinho de trabalho aí, tá bom? Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Abração, gente. Tchau, tchau.